Muito se fala nas chegadas e saídas do Internacional no mercado da bola, mas a direção colorada também se movimenta nos bastidores em relação a cargos que estão sendo ocupados e alguns que não estão sendo ocupados. Nesse vídeo eu quero te contar a situação de dois profissionais que têm o seu futuro ainda indefinido no Internacional. Eles permanecem ou deixarão o clube no mês de janeiro. Eu falo do preparador físico Flávio de Oliveira e do gerente executivo das categorias de base do Inter, muito falado, muitas vezes criticado, Gustavo Grossi. Afinal, os dois profissionais ficam no Beira-Rio para a temporada 2024? Eu te conto depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu quero falar não de mercado para a chegada ou saída de atletas, e sim sobre possibilidades de permanências ou saídas em alguns outros setores do clube, muito criticados nos últimos tempos, mas que sim, tem uma importância muito grande, são nomes muito comentados, que estão na boca do torcedor, e eu vou contar essa história para falar sobre Flávio de Oliveira e Gustavo Grossi. Mas antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Bom, pessoal, como eu contextualizei para vocês, esse vídeo não é para falar sobre chegadas ou saídas do mercado da bola, e sim sobre possibilidade de chegadas ou saídas no bastidor do Internacional, e alguns setores que não são tão lembrados durante o ano, mas muitas vezes sim são comentados, e por isso eu quero trazer alguns bastidores para vocês por aqui, tá? Eu quero começar falando da situação do preparador físico Flávio de Oliveira, que fez um grande trabalho, é verdade, em 2022, quando o técnico era o Mano Menezes, foi no ano que ele chegou no Internacional. Ele alegou problemas familiares para deixar o Inter ao final da temporada 2022, início de 23, e foi para o Corinthians. Na primeira instabilidade do Corinthians, muito foi cobrada a parte física e o trabalho do Flávio de Oliveira, que já tinha trabalhado um longo período no Corinthians antes de vir ao Internacional. Ele saiu, deixou saudade para muitos aqui no Inter, foi pro Corinthians, não conseguiu desenvolver o seu trabalho. Em alguns protestos da torcida organizada do Corinthians, o próprio nome do Flávio de Oliveira foi citado e ele acabou sendo desligado do cargo no mês de maio. E em maio, o preparador físico do Inter, vocês vão lembrar, era o Giancarlo Lourenço, que tinha vindo de trabalhos em Santos, Atlético Paranaense, e também estava sendo muito criticado. O Mano triturou ele nos microfones, sem citar o nome, mas dizendo que o problema do Inter era físico, enfim. E ele foi também triturado por setores da imprensa, por torcida, enfim. O Giancarlo Lourenço, que agora está fazendo um baita trabalho no Cuiabá. O Inter desliga o Giancarlo Lourenço no mês de maio e começa uma negociação para trazer de volta o Flávio de Oliveira. No dia 30 de maio, o Inter oficializou o Flávio de Oliveira. O técnico ainda era o Mano Menezes, então ele estava voltando a trabalhar com o Mano aqui em Porto Alegre, já tinha trabalhado com ele no Corinthians, e em 2022 com o Mano aqui no Inter, e em 23 também. Só que ele assinou um contrato com o Internacional até o final de dezembro, ou seja, até agora. Nessa última semana agora termina o contrato do Flávio de Oliveira com o Inter. E até o momento não existe qualquer indício de que ele vá renovar o seu vínculo com o Internacional para a próxima temporada. Eu não descarto a possibilidade. Pelo que eu vi no bastidor, também não é para descartar essa possibilidade dele renovar com o Inter. Eu vi que ele conversou com o pessoal do Revista Colorada e disse que até o momento não foi procurado. Isso me foi confirmado também por parte do Inter, que não houve procura e que isso seria definido essa semana. Vamos ser sinceros, tá, pessoal? Eu jogo uma tendência muito mais para ele não renovar do que ele renovar. Eu não descarto porque me pediram do Inter, Lucas, não dá para descartar. Mas se até agora, o campeonato terminou no dia 6 de dezembro, não procuraram o Flávio de Oliveira para renovar, eu acho uma postura estranha. O Inter já renovou com o Kudê, já renovou com o Magrão, já anunciou tudo isso aí há 1-2 semanas atrás. Eu acho estranho. Para vocês entenderem, o Flávio de Oliveira vem com o Mano, ele era o principal preparador físico da comissão do Mano, que só tinha o Mano Menezes e o seu auxiliar, o Sidney Lobo, e quando vem o Kudê, ele vem com 2 preparadores físicos, o Otávio Maneira e o Guido Cretari, o Carlos Fernandes, analista de desempenho, e mais o Lúcio Gonzalez, auxiliar técnico, ou seja, ele tinha 2 preparadores físicos. O trabalho do Flávio de Oliveira nos últimos meses mudou muito, e eu até comentei isso aqui
no canal e no meu espaço na rádio e na TV Bandeirantes, que o Flávio de Oliveira ainda ele teve uma mudança grande, esse é o fato. Ele começou a cuidar da transição física de alguns atletas do departamento médico para o campo e cuidava dos jovens que iam no CT Parque Gigante treinar também. Então, não era um trabalho que ele não foi contratado para isso. Ele foi buscado para ser o preparador físico novamente do Inter quando o Mano estava aqui. E o trabalho dele mudou. Ele começou a cuidar da transição de jogadores do DM para o campo. Começou a cuidar de garotos da base que iam no CT treinar. Então foi uma mudança muito grande no trabalho do Flávio de Oliveira, que ainda não tem definida a sua permanência no clube. A outra situação, pessoal, é do Gustavo Grossi, gerente executivo da base do Internacional, muitas vezes criticado. Lucas, por que não está surgindo garoto? Por que não tem um garoto da base no profissional? Por que eles não estão sendo aproveitados? Pessoal, tem que ter calma. Eu sempre falei aqui, é um processo longo de espera. Não é da noite para o dia que a base do Inter vai ser completamente reformulada como ela está sendo nesses últimos 2 anos e meio, 3 anos, e vai surgir um Hendrick por ano no Internacional. Não é assim. Vamos lá, o Matheus Dias que subiu agora e tá todo mundo aí com essa expectativa também de ver o Matheus Dias convocado para a seleção brasileira pré-olímpica. Ele passou pelas mãos do Grossi na base do Inter. Ele estava na base quando o Grossi chegou. E agora foi galgando seu espaço até chegar ao profissional. Então, e vamos lá, tem outros talentos na base do Inter, o Gabriel Carvalho, o Ricardo Matias, todos esses passaram pela mão do Grossi, estão passando pela mão do Grossi. Então tem que ter paciência. Só que o Grossi tem contrato até março com o Internacional, tá, pessoal? E ele deixou para a direção do Inter o seu futuro em aberto. O Inter gostaria de manter o Gustavo Grossi para o restante da gestão. Gostariam de renovar com o Gustavo Grossi, se não por 2 anos, por 3 anos aí até o fim dessa gestão, como foi, né? Chegou o presidente Alessandro Barcelos eleito de 20 para 21 e o Grossi assinou um contrato válido para todo o período da gestão. Não está definida a sua permanência. Explico por quê. Não é por conta da vontade do Inter, mas também tem a ver com a vontade do Grossi. Pelas pessoas que eu consegui conversar e consegui contato sobre o assunto, o Grossi não garantiu que gostaria de permanecer no Inter para a próxima temporada. Vamos lá, ele tem contrato até março, ele deve seguir como gerente executivo ainda sem ter renovado seu contrato no período da Copinha, que é ali janeiro, fevereiro. É até natural, já que o contrato vai até março. Agora, quando chegar março, não se tem definido se o Grossi vai dar uma resposta de quero ficar ou não quero ficar. O Inter até, à vontade das pessoas do departamento de futebol, principalmente, Alessandro Barcelos, Magrão, Felipe Becker, José Olavo Bisol, é permanecer com o Gustavo Grossi dentro da gestão, como gerente executivo da base do Inter. Mas não é uma garantia que as pessoas têm até pela vontade do Gustavo Grossi. Por exemplo, eu ouvi já que ele se incomodou muito com especulações sobre a sua vida, que foi feita aí nesses 3 anos de trabalho dele na base do Internacional, porque muito se criticou, e até o ponto da crítica é natural, mas que muitas vezes se apareceram supostas informações ou críticas mais incisivas falando sobre a vida do Gustavo Grossi, e que isso teria incomodado ele também. Não acredito que seja o único motivo, caso ele não aceite permanecer, mas que isso incomodou bastante ele é uma informação importante que eu tenho para trazer e que me foi confirmada no bastidor do Internacional. A ver se o Gustavo Grossi vai ficar ou não ano que vem no Internacional. A vontade das pessoas do departamento de futebol é de uma permanência. Do Gustavo Grossi, nada foi garantido ainda, tá certo? Não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.